Olá, espero que estejam todos bem e, como sempre, falo, né? Animados para conhecer mais uma carta, mais um arcano, mais um arquétipo do tarô. Hoje nós vamos conhecer a temperança, arcano 14. Aqui a nossa querida temperança no tarô de Marseille e aqui a temperança no tarô mitológico. Observem que no tarô de Marselha não tem o artigo, tá só como temperança. Ok? Então, vamos lá! Bem, como a gente deve estar lembrado, alguma coisa morreu lá quando o louco se deparou com o arquétipo da morte, né? Foi um processo bem complicado e então, somando isso com o enforcado e com a força, né? Na sequência ele se deparou com a roda da fortuna, já teve aquela guinada toda, né? Depois ele encontrou com a força, depois com o enforcado e depois com a morte, né? Então, assim, é uma sequência bem pesada e então ele precisa restabelecer a fluidez nos processos na psique dele, né? Então, a temperança, ela vem trazendo essa mensagem simbólica, né? Agora é hora de dar uma recuperada em tudo aquilo que foi gasto em termos de energias psíquicas. Portanto, finalmente é tempo de paz. O louco não aguentava mais. É a hora da bonança, né? Depois da tempestade, chegou a bonança, a temperança. É tempo de paz. Né? Lembrando, essa pombinha aqui, ela simboliza a paz, porque aí vem a questão lá do mito da Arca de Noé. Né? O Noé, para saber se já estava, como é que estava a situação lá do dilúvio, pegava a pombinha e soltava ela. Num primeiro momento ela veio sem nada, então, tipo assim, ainda está, né, complicada a situação, sem terra por perto, e depois enviou de novo e ela trouxe um ramo de oliveira. E aí selou simbolicamente a paz entre os homens e Deus. Né? Tudo no tarô é simbólico. E aí é hora do louco dar aquela refrigerada no sistema, né? Essa imagem aí expressa bem um momento assim bastante com bastante paz, né? Principalmente a paz interior. No tarô o movimento é todo para o autoconhecimento, né? Para o nosso interior. Então, conforme eu falei antes, no tarô de Marselha não tem o artigo, olha, né? É só temperança. Então, significa dizer, e a gente está tentando aqui extrair categorias, né, desse movimento, desse objeto, ou melhor, desse objeto em movimento. Né? O conhecimento é a reprodução ideal do movimento real do objeto. Né? Introdução, módulo da introdução. Então, a gente pode deduzir que essa carta aqui traz os dois artigos. Né? Então, por essa figura aqui, possuir asas, né? Tudo indica ser um anjo. Né?
Então, ela ao mesmo tempo que traria o artigo o, ela traz o artigo a, para a temperança, a bonança, a harmonia, né? O equilíbrio, enfim. Então, é um dado que a gente pode, sim, simbolicamente extrair dessa carta. Em relação ao anjo, né, considerando então esse viés dessa carta, a gente pode extrair algumas coisas, né, na questão do simbolismo. Em primeiro lugar, cabe aqui lembrar que algumas cartas do tarô também trazem essa conotação de estar representado por um anjo, né? Então a gente tem, por exemplo, na carta dos namorados, no caso do tarô de Marcélia, namorado, o anjo que representa lá o Cupido, né? Que fala do amor. Então aqui a gente pode até associar isso aqui com o elemento água, né? O sentimento, o naipe de copas, certo? No caso aqui da temperança, que a gente está estudando agora, como a temperança ela traz também, além de um tempo de paz, um tempo de cura, né? Porque o louco vai restabelecer o seu psiquismo, né? Vai restabelecer o equilíbrio das suas emoções, né? Do seu fluxo energético na sua psique. Então a gente pode atribuir que esse anjo ele também simbolicamente realiza a cura. E também simbolicamente o anjo, né, citado aí na Bíblia, porque o tarô tem muita influência da igreja, a gente pode sim associar com o anjo, o arcanjo Rafael, que é o anjo da cura, né? Além do namorado e da temperança, a gente também tem na carta do diabo uma figura com asas, né? Então aqui estaria com certeza, né? Porque aqui é o diabo biblicamente falando, né? Em caso de simbologia representa um anjo decaído. No caso, então, a gente pode associar simbolicamente com Lúcifer e estaríamos aqui também podendo associar com o elemento fogo, né, com o naipe de paus. Aqui o elemento terra, a função da sensação. Né? E aqui a função da intuição. Vamos lembrar essas 4 funções básicas psicológicas? Sentimento, pensamento, intuição, sensação. Pensamento, elemento ar, naipe espada. Sentimento, elemento água, naipe de copas. Intuição, elemento fogo, naipe paus. Sensação, elemento terra, naipe ouros. E também na carta do julgamento, a gente também tem um anjo aqui. Esse anjo, a gente vai ver quando a gente for conhecer esse arquétipo, ele traz uma mensagem. Né? Então, o anjo mensageiro é o Gabriel. Então, a gente tem aqui 4 cartas trazendo esse simbolismo de anjos. Né? É sempre bom a gente associar vários arcanos, né? Porque a gente daqui para frente, a gente tem que pensar dessa forma, né? Conforme a gente já comentou, os arquétipos não atuam de forma isoladamente como a gente estuda as cartas uma por uma, né? É tudo simultâneo. A gente vivencia esses arquétipos ao mesmo tempo, né? Uns com mais intensidade do que outros, uns na sombra, outros na luz, mas é tudo interligado, é uma rede de energia.
Então, por isso que estabelecer o fluxo dessas energias significa estar com o nosso psiquismo equilibrado, né? Como a questão lá do Wei, né? Que a gente também já viu, que as pedras do rio, né, simbolicamente, atrapalhariam o fluxo da água, né? Simbolicamente, a gente associando isso a esse fluxo energético da nossa psique, do nosso psiquismo. Então, se a temperança traz um anjo, né, um anjo do bem, simbolicamente falando, por que não associar essa carta com o anjo da guarda, né? O arquétipo é uma categoria da imaginação, né? A gente também já viu isso. Então, a construção, né, dessas imagens, né, como fruto da imaginação humana, né, ela foi sendo construída ao longo do tempo e ela é dada para a gente até hoje, né, na forma dos arquétipos, e eles se expressam sob a forma de símbolo. Então a gente pode sim utilizar da nossa imaginação e associar esse anjo também a um anjo da guarda, né? E o que o anjo da guarda faz? Né? Simbolicamente falando, ele protege, né? Então ele é muito associado com crianças, né? Porque as crianças são tipo louco, né? Então é meio assim, um instinto meio selvagem, né? O consciente não está muito bem desenvolvido. Então o anjo da guarda tem que estar sempre em alerta, cuidando para que coisas, né, não aconteçam. Então é uma coisa que essa carta traz também. A questão do cuidado, do alerta, atenção. Milagres também são operados por anjos, né? Mitologicamente falando, né? Existem várias narrativas sobre isso, né? Ou o anjo fazendo parte do milagre, aparecendo em um milagre. Então, podemos sim, simbolicamente, associar a carta da temperança ao milagre. E aí, o que seria um milagre, né, por definição? Daí eu fui no dicionário e trouxe aqui a definição do milagre, né? Então vamos lá. Pelo dicionário diz o seguinte: milagre é um fato extraordinário, inesperado e inexplicável pelas leis naturais. Um fenômeno excepcional que ocorre por força da ação direta de Deus. No tarô, o que é Deus para a gente? É, é o que a gente tem de mais profundo na nossa psique. Então a gente está falando aí, por analogia, com o nosso self. Né? Então, isso está falando aqui que é uma ação que acontece de forma que normalmente não acontece, que vem lá da nossa mais profunda dimensão do nosso psiquismo, do inconsciente mais profundo. Né? Então, a carta da temperança, ela também está associada com isso, né? E aí lembra um pouco a sacerdotisa, né? Geralmente essas coisas vêm em forma de quê? De intuição. Né? Só que aqui, como o milagre é algo muito extraordinário, mas que não é comum de acontecer, então a gente pode também entender dessa forma, né? Que pode vir na forma de um insight, por exemplo, que normalmente não acontece. Né? Isso é até natural, porque, né, lembrando de novo, o louco vem de uma sucessão de provas muito difíceis. Né? Então, quando ele dá essa parada para restabelecer suas forças, para se curar das feridas que ele, né, sofreu nessas provas, ele pode sim ficar num processo introspectivo, de meditação,
né? E acessar níveis muito profundos do inconsciente e trazer, né? Abrir um portal onde alguma coisa extraordinariamente aflore lá de Deus, né? Deus para a gente, a nossa mais profunda dimensão do nosso ser, da nossa essência. E aí, vamos dar uma olhada aqui para essa temperança, né? E no tarô mitológico, eu esqueci de falar que ele está representado pela deusa Íris, né? Que ela fazia uma ponte lá com arco-íris, às vezes ela descia naquele arco-íris e vinha trazer alguma palavra dos deuses para os homens, tem esse detalhe também no tarô mitológico, né? Então, além das asas, a gente pode chamar atenção nessas ânforas, né? Nesses vasos, onde ela passa o conteúdo de um lado para o outro, né? Parece que ela está misturando alguma coisa, né? Num movimento de tentar equilibrar, temperar as coisas que estão nessas ânforas. Também o nome temperança vem daí, né? Porque a gente viu a carta como o anjo, né? Destrinchou, tirou algumas categorias que a gente podia tirar, e agora a gente vai falar do A dessa carta, que é a temperança, né? De temperar, de equilibrar, de misturar, de achar o meio termo, o equilíbrio entre o que está num pote e o que está no outro pote, né? Harmonizar, por exemplo, ela também é conhecida como a carta da harmonia. A imperatriz não é a carta da prosperidade? A temperança é a carta da harmonia. Então, esse movimento, né, que restabelece o equilíbrio psíquico do louco, né, mediante a fluidez, né, desses processos psíquicos, que trazem realmente uma ideia de cura, de saúde, principalmente emocional. Então, além de ser um tempo de paz que a temperança traz, ela também traz um tempo de saúde e um tempo de cura, né? Isso reforça numa das características que a gente viu lá do anjo, que também traz essa questão da cura, da proteção, né? Então, eu entendo que a gente pode brincar um pouco com essa questão da temperança, temperar, né? Temperar, o que a gente tempera? Com tempero, né? Então, a gente também poderia, numa simbologia, associar essa mistura que ela faz nos potes com quando a gente faz uma receita, né? A gente pega um pouquinho de cada ingrediente, de cada tempero, e aquilo tem que ser colocado na receita na medida certa. Não pode haver excesso, né? Senão o prato não fica bom, né? Não fica equilibrado, não fica harmonizado, né? Então, mais uma forma da gente tentar compreender o que esse arquétipo traz, de que forma ele se expressa, né? Trazendo associações da nossa imaginação que cabem, né, dentro dessas características que a carta traz. Então, cada ingrediente daquele ali, ele tem que ser colocado na receita na medida certa, né? Porque se você colocar muito sal, por exemplo, não fica harmonizado. Muita pimenta não fica harmonizado, muito açúcar não fica harmonizado, e por aí vai, né? Então a gente pode dizer que a harmonia da vida
ela consiste em você eliminar os excessos de qualquer coisa. Então, é mais uma característica que essa carta aqui traz simbolicamente, né? Então, ela fala de se você cortar o excesso, você consegue chegar na harmonia que ela propõe, né? Da mensagem que ela vem trazer em relação a essa questão da harmonia. Então, indiretamente, né, numa projeção para a sombra, ela fala dos excessos, né? Alcoolismo, né? Tabagismo, é, sexo, né? Tipo, vício, né? Como um vício, como uma compulsão, né? Então, quando a gente olha para a temperança, né, a gente de cara assim não vai associar com esse tipo de coisa. A gente vai associar com o diabo, né, e com o louco, né? Lembra do louco na sombra? Porque ele não tem medida, ele não mede as coisas, né? Então ele pode colar com pessoas que estejam nesse universo e entrar também, né? A gente já viu isso lá na carta do louco. E o diabo também vai falar desses impulsos, né? Desses vícios, dessas vicissitudes que o ser humano pode vivenciar num lado sombra, né? Do seu psiquismo. E aí, os excessos podem vir de várias formas, né? Em palavras, em gestos, né? Coisas que a gente faz que podem ser irreversíveis, podem provocar danos irreversíveis, irreparáveis, né? Tudo é perdoável, mas nem tudo é reparável, né? Então a temperança ela traz esse recado também, né? O excesso de qualquer coisa, né? O excesso de ação, você pode ter um acidente, né? Inclusive fatal. E aí também a gente pode associar com carro, né? Então, isso também a gente está vendo que acontece, né? Vários arquétipos, várias cartas trazem a, o mesmo contexto de situações, mas a origem, né? A forma como a gente chega nessa conclusão é que é diferente, né? Cada arquétipo vai ter o seu modo, né? O seu caminho específico de chegar nessa categoria. E, obviamente, se a gente está falando em excesso né, de, em relação a uma compulsão, a gente também pode estar falando de autocontrole, de tolerância, né? Quem que traz esse tipo de característica também? É a força, né? Só que o autocontrole, né, da força, ele tem uma via completamente diferente, né? Que a força vai lá no Tártaro e com muita coragem para enfrentar as feras que tem lá e não reprimir e nem domesticar, mas de interagir com elas, né? É completamente diferente do jeito que a temperança nos traz, né, o recado de que é importante obter o autocontrole, né? A temperança ela já vai funcionar num nível muito do consciente, né? Totalmente o inverso da força, né? Então, se a gente se exceder nas medidas, né, quando a gente está fazendo essa mistura, essa alquimia, a gente, né, perde o autocontrole num outro viés também dessa questão da medida certa. Então, simbolicamente,
essa questão de passar um líquido para o outro, das ânforas, chama muita atenção nessa carta, né? É como se isso tivesse em 3D, em evidência aqui, né? E já que a gente fez essa analogia de temperos, né, não é o que tem numa jarra, não é a mesma coisa que tem na outra, no ponto zero desse movimento, né? Então ela trabalha com elementos antagônicos e aí ela vai misturando um com o outro para ela tentar tirar o quê? O meio termo disso, né? É como se fosse um pêndulo, né? E ele não pode ficar nem para um lado nem para o outro, né? Então ela busca o ponto do equilíbrio desse movimento. Então ela está sempre associada a um movimento, né? De passar um conteúdo de uma jarra para outra, né? Essa analogia do pêndulo, né? Então, fluidez, ela trabalha sempre nessa questão da fluidez. Então, ela mistura esses dois ingredientes em prol de um resultado que seja produtivo psiquicamente, porque não adianta você misturar, por exemplo, água com veneno, você vai diminuir a ação do veneno, mas você não vai neutralizar totalmente o veneno, né? Então, essa simbologia seria algo tipo assim, de uma terceira opção, por exemplo, né? Mas, e aí a gente tem, como está muito ligado com o consciente, a gente tem que também atentar para que tipo de mistura que a gente está fazendo, né? A gente não pode sair misturando qualquer coisa e achar que mesmo atenuando com algo, né, menos nocivo, que a resultante não vai ser nociva, né? Então é uma questão de raciocínio aí, né? E no caso do consciente, né? E então, ela também vai passar para a gente essa ideia da alquimia, né? Então, o pessoal lá, os alquimistas, eles buscavam, né? Buscavam, né, dentro daquelas misturas lá, daquelas etapas, daquelas reações, encontrar a pedra filosofal, né? Que seria uma condição, um elemento que conseguisse transformar tudo em ouro, né? Principalmente o chumbo, que eles trabalhavam muito, né? E aí isso também tem uma simbologia, né, de transformação, né, de um salto qualitativo de qualidade, né, da nossa psique. E aí a gente está falando da mesma forma que o mago, que é um alquimista, do processo da individuação, né? Então esse proceder da temperança, né? Tornar o nosso psiquismo, né? Restabelecer a fluidez, o equilíbrio dos processos psíquicos que acontecem na nossa psique, né? Ela vai fazer com que a nossa consciência amplie e tome espaço do inconsciente, né? E esse é o processo da individuação. Lembrando, novamente, até que todo o inconsciente vire consciente. E aí a gente está iluminado, não tem mais área de sombra, né? Então, de novo, uma mesma categoria sendo trazida com vias totalmente diferentes. Totalmente diferentes como assim? Qual a diferença, então, da alquimia que o mago fazia com o que a temperança fazia? O mago não misturava os elementos que ficam aqui nessa mesa, né? Elementos aí ligados às funções psicológicas, fogo, terra, ar e água. E aí? Mas tem que ter uma diferença, senão. Né? E qual seria essa diferença? Entre a alquimia que o mago faz e a alquimia que a temperança faz. Então vamos lá.
tanto o mago quanto a temperança podem pegar e misturar isso aqui, né? A temperança vai fazer um meio termo aí, vai botar se o vinho for muito rascante, por exemplo, ela vai dar uma atenuada, e vai equilibrar, vai harmonizar esse vinho e tal, beleza. E o mago também, né? Usando lá do poder de criação, do poder criativo, né? E criador dele, ele vai fazer essa mistura. Só que aí tem um detalhe fundamental que diferencia um do outro. Né? O mago não é criador e criativo? Ok. Se não tiver vinho aqui, a temperança pode se virar? Não. E se não tiver vinho, o mago pode se virar? Pode, porque ele transforma água em vinho. Né? O mago é outro departamento. Né? Ele cria as coisas. Então, nesse aspecto, é completamente. A via da alquimia do mago é completamente diferente da temperança. Outro exemplo aqui que eu trouxe, nesse frio, né? E eu tô gravando isso aqui no dia 16 de agosto, na zona rural de Teresópolis. Hoje, por exemplo, estava 6 graus de manhã, são 8h35 da manhã agora, né? Então, um show conhaque pegava muito bem, né? Mesmo de manhã. Como é que a gente faz o show conhaque? Mistura conhaque com chocolate. Uma delícia, né? Então a gente vai quebrar aquela força né, do conhaque, que é uma bebida muito forte, e com chocolate. Vai dar uma atenuada e fica uma coisa muito equilibrada. Eu gosto muito de show conhaque. E aí, essa questão do equilíbrio da temperança, ela vem dessas diversas formas, né? Da medida certa dos temperos, né? de você saber trabalhar alquimicamente elementos antagônicos para equilibrar, né? Harmonizar. Então, ela fala muito dessa questão do equilíbrio também. Sempre lembrando, a temperança fala de fluidez, né? Ela não fala de algo parado. Aqui também, para a gente automatizar essa questão de que a gente já não vai pensar mais numa carta isoladamente, essa questão do equilíbrio ela vem em outros arquétipos também. Né? Lembram? Com certeza. Na justiça, por exemplo, na roda da fortuna também, e agora na temperança, mas sempre de formas diferentes, com vias diferentes. Né? Lembrando, lá na justiça, né, que está para cá, né, que é invertido a câmera, a justiça aqui, esse equilíbrio vem através da razão, né, da frieza, da imparcialidade, daquela questão de fazer justiça. Né? Então, totalmente diferente dessa questão de fluidez que a temperança pede, né? E também a roda da fortuna, ela traz essa ideia de equilíbrio de uma outra forma. Vocês devem lembrar, né, quando a gente conheceu esse arquétipo da roda da fortuna, que a gente fez uma analogia com a roda de um carro, né, onde a gente colocou um papel, um adesivo, né, para ver direitinho que ele fazia esse movimento, né, de sobe e desce, conforme a roda girava. E quando a gente colocou aquele adesivo no centro da roda, parou de subir e descer. Né? Então centrou, equilibrou.
mas ela não deixou de fazer parte desse movimento, né? Então, assim, o equilíbrio, ele não vem com o movimento, ele está intrínseco ao movimento, dependendo do jeito que você se comporta quando a roda gira, né? Tem uma diferença ali. Era uma roda só, não eram duas rodas, como são as duas ânforas, né? Onde há trocas de sistemas. É diferente uma coisa da outra, né? Então, para a gente agora amarrar, sem que haja dúvida, como que é esse equilíbrio que a temperança traz, né, na questão da fluidez, é só a gente associar, né, fazer uma analogia com a bicicleta. Quando a gente anda de bicicleta, né, o equilíbrio ele só é possível com a bicicleta em movimento, né? A bicicleta parada, a gente vai ter que botar o pé no chão, desequilibra. Então, sempre em movimento. Essa fluidez que a temperança pede é justamente para trazer esse equilíbrio, né? Emocional, psíquico, no movimento dos processos, né? Energéticos, de energia psíquica que acontece na nossa psique. Eu acho essa analogia perfeita para a gente compreender como é essa questão do movimento, né, do equilíbrio, melhor dizendo, que a temperança traz, que ele vem da fluidez do movimento, né, das situações geralmente antagônicas que acontecem na nossa vida. Portanto, não pode parar. Porque dá vontade, né? Depois de tudo que o louco passou, né? Roda da fortuna, enforcado, né? Com a força. E ele tem vontade de dar essa parada, mas não é disso, não é desse tipo de modo como ele vai restabelecer as suas energias. Ele vai dar, tipo assim, uma planada, ele não vai parar, ele vai continuar em movimento, né? Em termos de psiquismo. Então, se parar é como se colocasse as pedras na água e aí o fluxo vai ser interrompido ou vai ser perturbado, né? Não vai haver o equilíbrio nesse fluxo que a temperança pede que haja. É muito comum a gente associar essa carta com a questão dos relacionamentos afetivos. E não é raro a gente encontrar por aí que é uma carta excelente para as relações, que é a melhor carta que tem quando o assunto é relacionamento amoroso. Mas eu trago aqui uma reflexão a esse respeito, né? É óbvio que a harmonia numa relação afetiva é importante, né? Sem harmonia, nenhum casal sobrevive, é óbvio, né? Mas, então, quando eu peço para a gente começar a pensar na associação das cartas, né, um casal harmônico, onde apenas a temperança esteja atuando ali, não é suficiente para uma relação que a gente possa falar feliz, agradável, né? Nem sempre só a harmonia vai, né, dar um aspecto, às vezes, daquele casal que, né, tem 200 anos já juntos, estão na harmonia ali, mas, né, então, sem a carta da temperança, nenhuma relação se mantém,
de pé, óbvio, mas ela precisa estar associada, né, a outras energias psíquicas, né, para tornar essa relação uma relação afetiva, né, de qualidade. Porque só com a harmonia, muitos casais viram o quê? Irmãos, né? Ok. Aí vai do objetivo de cada pessoa, tudo bem, mas simbolicamente falando, né, a gente precisa ter atenção numa leitura de jogos quando a carta da temperança aparece, quando o tema é relacionamento afetivo, né? Então, assim, é bom a gente pensar, né, sob esse prisma, sob esse ângulo. Não é bom ter um diabo numa relação afetiva para dar uma apimentada, por exemplo? Né? A harmonia mais o diabo, olha aí, na luz, óbvio, né? O diabo na sombra, numa relação, nada a ver, né? Traição, separação, desconfiança, confusão, né? Diabo na luz. A gente vai ver lá quando estudar esse arquétipo. Então, além da temperança, por exemplo, seria muito bom ter um diabinho aí atuando na luz numa relação afetiva. Como todo arquétipo, né, a temperança também traz consigo os aspectos de luz e de sombra. Então, vamos aqui tentar compreender como seria a temperança na sombra. Bom, se a temperança na luz fala de um anjo, né, na sombra ela não vai deixar de ser um anjo, mas não vai ser mais aquele anjo, né, que a gente viu aí no aspecto luz. Então a gente pode dizer que a gente estaria falando de um anjo caído ou decaído. E aí também, por definição, um anjo decaído, né, é aquele que, cobiçando o maior poder, se acaba entregando às trevas e ao pecado e é expulso do paraíso. Tudo simbólico, né? Então ele é o caso do Lúcifer, né? Ele peitou lá e Deus e aí acabou sendo expulso do paraíso e passou a ser um anjo decaído. Então também essa simbologia da queda, né, também é um tema muito explorado dentro dessa questão, tanto da teologia quanto na questão da simbologia, né, em relação a processos psíquicos, né, em termos de energias psíquicas. E aí, além dessa visão bíblica, né, do anjo caído que pecou e aí foi expulso do paraíso, eu tive recentemente acesso a uma obra que eu achei muito bacana, essa perspectiva de simbologia, de visão, que a gente pode muito bem, sim, trazer para o tarô. Né? Aliás, quanto mais categorias a gente extrair do objeto, mais a gente vai conhecer esse objeto, né? Módulo de introdução. Então, é mais uma coisa que a gente pode trazer desse objeto chamado a Carta da Temperança. Então, Steve Taylor, que é o autor dessa obra, não tem ainda em português esse livro, né? Escreveu aqui uma obra chamada A Queda, The Fall. E aí ele fala nesse livro, inclusive é o subtítulo aqui da capa, né? A insanidade do ego na história humana e o início de uma nova era. Ele fala sobre isso, né? Então, olha aqui, ó.
tem tudo a ver com o nosso estudo do tarô, né? No processo de autoconhecimento. Então, houve uma época, segundo o autor, na história da humanidade, em que o ego do ser humano ficou tão inflado, que isso propiciou uma nova era em termos materiais, históricos, né? De vivência da humanidade. Então, em função do ego muito exacerbado, né? Provocou um divisor de água na história da humanidade, iniciando aí uma nova era. Né? Então, assim, é bastante significativo, né? E a gente trazer isso, né, para o nosso estudo. É uma nova perspectiva dessa questão da queda. Né? E aí a gente sai dessa visão bíblica e teológica, né? Que também, em termos de simbologia, serve para a gente, obviamente. Né? Um anjo decaído é aquele anjo que não agiu na medida certa, digamos assim, com as regras que tinha lá no paraíso. Né? E isso realmente, a carta da temperança traz essa questão, e na sombra, né, houve lá um excesso por parte de Lúcifer, que caiu, e aí também deu início a uma nova era na humanidade. E aqui nesse livro é uma perspectiva totalmente diferente, que tem tudo a ver com o nosso psiquismo. Né? E aí, esse ego, ele tá né, olhando, né, mais na obra em si, vai falar do homem, do masculino, do ser humano, do sexo masculino, que ele começou a perceber que a força física dele era maior do que a da mulher, e aí ele começou a exercer um domínio, né, em relação ao outro sexo. Isso se deu por expansão, por inflação, né? Inflado, né? O ego inflado, e aí ele passou a... E aí surgiu o quê? O patriarcado. Né? Então, isso está também historicamente atrelado ao surgimento da civilização. E aí a gente vai para que carta? A carta do imperador, né? Não é o imperador que fala disso? Né? A materialidade da vida do ser humano, né? do homem pré-histórico, em função da teleologia que só a espécie humana tem, né? Dos objetivos, em função das suas vivências concretas, né? Materiais da vida, históricas, né? Culminou no aparecimento das civilizações. O homem se organizou de um jeito lá que formou as primeiras cidades-estado, né? Por exemplo, lá as polis gregas. Né? Então, acho que é muito interessante esse ponto de vista que a gente está trazendo desse livro de forma totalmente arquetípica. Né? Mas mesmo em questão de uma realidade mesmo, é muito interessante, né? Que a queda da humanidade esteja diretamente envolvida com o surgimento do patriarcado. Então, o patriarcado foi o grande desastre da humanidade, porque aí depois que o homem, né, o masculino, percebeu que ele podia dominar pela força e pela opressão em função da sua condição física, né, que inflou o seu ego, ele também fazia isso em relação a outros homens que fisicamente fossem mais fracos, né? Principalmente de grupos rivais. Né? Aí, disso saiu também a escravidão.
né? A Grécia Antiga, por exemplo, de boazinha não tinha nada, a gente já viu isso, né? 7% apenas da população era considerada como cidadã, né? Na famosa democracia grega, que de democracia mesmo, né? Não tinha nada. Tipo certas democracias, né, que a gente conhece. Mas isso é conversa para botequim, não vamos entrar nessa seara, não. Então é isso, né? Uma nova visão aí simbólica que a gente está trazendo para o nosso estudo do tarô. E, paralelamente a essa obra, também eu indico aqui, aí já para quem se interesse por essa questão, chamada A Criação do Patriarcado, né, de Gerda Lerner. E aí também ela traz essa questão aí da opressão das mulheres pelos homens, né? Então lá, ela também vem lá do início, trazendo esse tipo de raciocínio que a gente está associando simbolicamente, arquetipicamente, a temperança na sombra, tá? A queda da humanidade, daí o termo do anjo decaído, do anjo caído. E aí, segundo essa autora, né, esse aqui já tem em português, a capa que eu mostrei lá, exatamente nesse ponto onde o homem passa a dominar a mulher. E existem evidências arqueológicas e históricas para esse tipo de divisor de águas na história da humanidade. Né? E ela caracteriza como a primeira opressão, né? O pai de todas as opressões. Então surge como uma dominação do homem sobre a mulher. E hoje isso foi apropriado, né? A questão do patriarcado foi apropriado pela nossa sociedade atual, pelo nosso modo de produção da riqueza da nossa sociedade. E essa questão da exploração da mulher, ela se constitui no pilar principal de sustentação desse modelo, né? Tanto que em alguns países aí, a mulher ela vem se sobressaindo com um movimento muito interessante, né? De não ter mais filhos e até de não se relacionar mais. Né? Justamente porque é a mulher que gera quem vai trabalhar. Né? Porque esse negócio que trabalho dignifica o homem, é mais uma frase daquele aparato ideológico, né? Para manter esse sistema cruel de opressão no qual a gente vive. Né? Então, quem trabalhava, né, ao longo da história eram só os escravos. Na Grécia, por exemplo, por que a filosofia era tão desenvolvida? Porque os cidadãos não trabalhavam. Trabalho não era nada digno, né? Muito pelo contrário, era a coisa mais indigna que podia existir. Né? Então, a mulher, ela gera indivíduos que vão trabalhar. Por isso, ela é o centro, né? A exploração da mulher, a opressão da mulher, é a coluna central de sustentação desse modo no qual a gente está submetido, né? De organização, de estruturação da nossa sociedade. Né? E é justamente essa exploração que mantém, que reproduz esse tipo de sociedade injusta que a gente vive. Né? Bom, estamos ainda na sombra da temperança, né? Então, lembrando que o louco, coitado, passou por um período muito difícil, repetindo a importância da gente estar sempre associando outros arquétipos, né? Então, roda da fortuna, girou, deu aquela guinada e jogou ele para força, para o enforcado e para a morte, né? Caramba,
né? Que sequência foi aquela que o louco teve que passar? Né? Muito difícil realmente, né? E aí, lembrando aqui, né? O louco teve que ir lá no Tártaro, né? Aqui ele sofreu muito, principalmente no caso do tarô mitológico, né? Aquela águia comendo o fígado do Prometeu durante 30 anos, né? E aí alguma coisa morreu nessa vivência dele, aí ele foi para a morte para vivenciar o que tinha morrido lá no enforcado, né? A questão do luto, aí teve a questão da síndrome, né? Do velório e tal, então assim, muito pesado, né? Um período, uma sequência muito difícil. E aí, eu imagino o louco saindo dessas provas dessa forma aí, ó. Né? Eu imagino, eu vi essa figura aí, falei, o louco aí depois da força, do enforcado, da morte. Coitado dele. Né? Então, e o que isso tem a ver com a sombra? Porque é natural que o louco, ele erroneamente, não é isso que a carta da temperança está trazendo, que ele tem que pegar uma rede lá, amarrar lá na árvore, na beira de um lago, numa praia e deitar ali para restabelecer a sua força. Não é bem isso que a temperança traz, conforme a gente já explicou, né, naquele exemplo lá com a bicicleta. Né? Então, a temperança fala em fluidez o tempo todo, né? A troca do que está lá nas ânforas. Né? Então, isso aí é a temperança na sombra. Ela não fala nisso aí, em parar desse jeito. Né? O parar dela não existe. Né? Ela vai restabelecer o fluxo energético, né? Psíquico. No inconsciente, no consciente, aquela vai tornar harmônico essas trocas de energias, porque era impossível ficar harmônico depois dessas provas que o louco passou. Né? Então, assim, não pode parar, porque se parar dá ruim. E aí a gente entra num processo de estagnação psicológica. E aí é a temperança na sombra. Não pode deixar estagnar. E a tendência é que a gente deixe estagnar, principalmente depois de períodos muito conturbados, como foram esses que o louco foi submetido. Né? E, na realidade, o louco somos nós, não é isso? E trouxe de novo aquele slide, né? Porque isso aí está inteiramente na sombra da temperança, a questão dos excessos. Né? Ela prega os temperos na medida certa. Então, qualquer excesso vai estragar a receita. E aí eu trouxe, né, a questão do alcoolismo, do vício no sexo e drogas e tabagismo. E também lembrando que isso está presente na sombra, tanto do louco quanto do diabo também. Né? Por vias diferentes. Né? E aí? Pergunta de sempre, a gente está terminando o estudo de um arquétipo. Como que a temperança chegou para você? Chegou como um anjo no paraíso ou chegou como um anjo decaído? Né? Então vamos refletir sobre isso. E com isso a gente está o quê? Se conhecendo, né? Porque é o objetivo aí do tarô, que a gente se conheça e que a gente possa fazer o que Jung chamou de processo de individuação. E na medida que a gente se conhece, a gente também usa isso como uma bússola de orientação para as tomadas de decisões
que a gente precisa constantemente estar fazendo na nossa caminhada, na nossa jornada, né? A jornada do louco é a nossa jornada. E aí, como que a temperança chegou para você? Sempre lembrando que a melhor maneira de conhecer um arquétipo é vivenciando esse arquétipo. Então, proponho que durante essa semana agora a gente vivencie a temperança. Falando nisso, vocês conseguiram vivenciar a morte? Fizeram lá a carta de despedida que eu propus? Conseguiram fazer? E aí, o que eu proponho para vivenciar a temperança, né? Algo bem menos pesado do que escrever uma carta de despedida, é elaborar um prato com ingredientes antagônicos, né? Tipo sal e açúcar, né? Doce com azedo, sei lá, aí fica a critério de vocês. O importante é que nessa vivência haja uma harmonização entre esses ingredientes antagônicos, né? E que o prato fique equilibrado, fique harmônico. Eu peguei aqui na internet um tipo de receita, né, que usa esses ingredientes antagônicos, né? Ela usa o chocolate branco e usa suco de maracujá. Olha só, não são antagônicos, né? Aí a pessoa mistura esses ingredientes, né? Também tem outros ingredientes lá na ânfora da temperança, e aí tem que sair algo bem harmonioso, né? E eu não sou muito chegado a doce não, mas eu acho que esse doce aqui deve ter ficado uma delícia, né? Chocolate branco com maracujá. Então é isso. Bora fazer aí essa receita. Para concluir, então, de novo aquela questão do curso lá do professor Paulo Marcos de Carvalho, onde eu fiz o meu próprio tarô no curso lá, a Jornada Lúdica do Louco. E eu sugiro também, como atividade, que vocês também construam os seus próprios tarôs, né? Com o intuito de vivenciar, de propiciar condição de vivenciar mais ainda os arquétipos. E eu trouxe aqui a figura da irmã Dulce, né, para essa carta, em função da história dela, né? Então, simbolicamente, eu associei ela a um anjo, né, que veio e simbolicamente trouxe cura, trouxe equilíbrio, propiciou algumas pessoas a melhorar os seus fluxos de energias psíquicas, né? Eu acho que ela tem a ver, sim, com a carta da temperança. É que cada um, o intuito disso é mesmo vivenciar o arquétipo, né? Então é isso. Mais uma vez aí, muito obrigado. E a gente vai ficando por aqui. E até o próximo encontro, onde a gente vai conhecer para poder vivenciar o diabo. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.